A todos vocês, bom dia! Bom dia! É isso aí, que gostoso. Eu não sei vocês, né, mas eu estou ali sentado, refletindo, pensando no tema, é lógico, mas no fundo, muito nessa linha da Neuza, né, porque a gente estava aqui, pois é, quais são os nossos desafios, quais são as nossas buscas, quais são os nossos anseios, e aí hoje a gente vem aqui para receber uma fala, que não é nossa, porque está nas obras, a gente só vai traduzi-las, um pouquinho de quem foi Maria, mãe de Jesus, né? Essa serva de Deus. E eu vou contar rapidinho, porque meia hora, para quem gosta de falar, não é nada, então tem que ser rápido. É 40, ganhei 10 minutos, se chorar vem mais 5. Então vamos embora, pessoal. Maria, mãe de Jesus. Como vai ficar gravado, acredito eu, para quem depois quiser ler, vai estar lá na obra Boa Nova, tá? Boa Nova, vale muito a pena, de Humberto Campos. Vai estar lá no capítulo 2 e no capítulo 30, o que a gente vai tentar passar para vocês. Maria, antes mesmo de nascer, tinha que ter pai e mãe, sim ou não? Sim. Alguém sabe o nome de pai e mãe de Maria? Não? Ana e... Oh, tá louco, tem gente que sabe tudo. Ah, vem para cá, vem fazer palestra junto. Mentira, fica aí. É isso mesmo. Então, Joaquim e Ana tinham, né, uma vontade muito grande de ter um filho. Diz nos autos, nos estudos bíblicos, que não vinha essa criança. Joaquim foi ao deserto, ficou 40 dias camelando, pedindo ao Senhor por que não vinha uma criança. E aí Joaquim é o primeiro a ter a visão com o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz, calma, que eu vou te mandar uma menina. Como a gente pode ver, tudo tem um combinado, ainda mais para espíritos de escola, com essa importância a qual hoje nós estamos nos referindo. Então, quando volta, da mesma forma que Gabriel aparece para Joaquim, ele aparece para Ana. E aí, na sequência, ela engravida e nasce a menina Maria. Mas tinha um compromisso. Joaquim, eu vou te ceder, sim, um espírito de uma menina, que chamará-se, né, Maria. Mas ela tem um compromisso muito grande com Deus. Não será uma menina comum, uma menina que vem para uma missão muito grande. E vocês começam a entender, então, a importância de Maria. Maria vai desenvolvendo, vai crescendo, lindinha, formosa, clarinha, olhos claros, mas chega um determinado momento que ela é apresentada ao templo, porque a missão dela terminava na educação dos pais, e a segunda fase ela tinha que passar pelo templo. E é lá no templo que ela vai receber o quê? Todas as informações morais e espirituais para aquele corpo físico, porque espiritualmente ela tinha uma bagagem muito grande. Ela tinha, desde muito cedo, dentro do próprio templo, atribuições diferenciadas. Mesmo ela, como todas as outras meninas, aprenderam a cozinhar, a cozer, a fazer as tarefas diárias. Uma exímia pessoa afetuosa. Toda vez que ela tinha um olhar para alguém que estava em necessidade, ela não pensava duas vezes, ela repartia o pão, ela ajudava, ela auxiliava, ela apacentava. Eu estou falando de uma criança, tá, gente? Não estou falando da mulher Maria ainda, da criança. Então, isso fez despertar nela algo muito especial. Até que, como toda jovenzinha, né, também fora prometida a uma outra pessoa. E aí, eu estou encurtando os passos para a gente poder chegar onde eu quero. E aí, ela é apresentada a José. Para a época, José era um homem bem mais velho. Algumas biografias dizem que talvez entre 35 e 36 anos, e ela é uma criança de 17 anos, ou seja, o dobro. No primeiro momento, foi um impacto, mas José também não aparece nessa história ao acaso. Ele vinha com uma envergadura moral e espiritual de Deus, porque só ele e ela para poder entender o que viria lá na frente, que era Jesus. Quem de nós, papais, mamães, vovós e vovôs, que já temos nossos filhos, nossos netos, não temos uma preocupação grande com eles? Sim ou não? Imagina Maria e José, que seria pais de Jesus, o precursor. É algo muito sério. Bom, os dois se entrelaçam, noivam, tem caso e tem a chegada do menino Jesus. Não dá para falar Maria sem Jesus, porque estão tudo atrelado. E aí, se nós formos agora fazer uma viagem no livro Boa Nova, capítulo 2, Jesus o precursor, Maria, como toda mulher, vai ter as suas atribuições em casa como mulher do lar.
vai fazer tudo o que uma mulher fazia, ainda mais ela era muito prendada. José era um exímio marceneiro, né? Fazia lá seus materiais. Só que a dificuldade material era muito grande, mas eles eram muito felizes lá em Nazaré. Jesus foi crescendo, 4, 5, 6, 7 aninhos, vira e mexe, Maria procurava Jesus, e cadê o menino Jesus? Não estava em casa. Como todas as nossas crianças, saíam a brincar com outros. Qualquer criança? Não, ele tinha algumas crianças que ele gostava mais. Entre eles, o seu primo, João, o Batista, que era filho de Isabel. Olha que interessante. Que nasceram um pouquinho mais na frente, porque ele veio preparar o caminho de Jesus. Certa feita, diz na obra, que Maria estava nos seus afazeres domésticos, para as atribuições, e vai em José e pergunta: José, cadê Jesus? Não sei, Maria, está na rua, está brincando. Estou falando aqui do meu jeito, tá? Ele era mais educado, acho. E aí, o que acontece? Eles dois param e falam assim: vamos ver. Lá estava Jesus. Vocês têm noção do que Jesus estava fazendo? Conversando com quem? Com os transuentes. Tradução: com os doentes, com os leprosos, com os trópegos. Jesus tinha sempre, mesmo criança, a palavra afável, amorosa para com todos, como era Maria. Então Maria, no fundo, tinha uma preocupação imensa. Primeiro, com a responsabilidade de ter trazido no seu ventre Jesus. Segundo, sabedor que essa criança também era um ser muito especial para aquela época. E o mundo lá fora não era fácil. Se hoje a Neuza lembrou que vivemos num mundo de provas e expiações, estamos cercados de uma situação aí, né, nebulosa, lá também não era diferente. Porque no fundo, nós somos o mesmo povo. Só mudamos a carcaça. Somos espíritos milenares endividados. Bom, então Jesus vai crescendo, 12, 13 anos, e para a época, Jesus, uma criança no povo com 13 anos, ele era obrigatoriamente, ele tinha que ter uma atribuição, um trabalho. Maria, preocupada já com aquela desenvoltura espiritual de Jesus, o que ela fala? Meu Deus, se ele continuar nessa pegada, com esse conhecimento, com essa veemência, ele vai sofrer muito. E eu sou mãe, eu não quero isso para ele. Maria, muito próxima da sua prima, fala com Isabel: Isabel, você é casada com Zacarias, não é isso? Zacarias tem uma ligação direta ao templo através do primo. Você não consegue que eu leve Jesus, apesar que os doutores já conhecem Jesus, porque já ouviram falar, está um boato, mas deixa eu levar Jesus para conversar com os doutores da lei. Quem sabe eles gostam do meu filho e propiciam uma possibilidade dele também ficar no templo estudando. E aí eu salvo ele do mundo. Olha, coração de mãe. Isabel conversa com Zacarias, Zacarias consegue um momento especial com os doutores da lei, lá vai o menino Jesus para conversar com os doutores da lei. Uma criança de 13 anos, nos dias de hoje, sabe, mas não sabe tudo. Mas ali era Jesus. A ligação com o Pai. E aí os doutores fazem uma mesa e confabulam com ele, trocam muitas informações, e Jesus dá uma aula. Aqui é por conta do palestrante que isso não está na obra. Penso eu que Maria falou assim: olha, ele é tão bom, que eu tenho certeza que vocês vão dar para ele doutorado e mestrado, e ele vai ficar na casa. E não deu outra. Quando terminou, então, a história, todos adoraram, né? Ficaram e falaram: olha, Jesus vai ficar com a gente, vai continuar estudando com a gente no templo. Maria volta contente para casa. Chega em José e fala: José, o nosso menino, graças ao bom Deus, vai ficar no templo estudando. Não vai precisar passar as dores do mundo lá fora. Lê do engano de Maria, né? Coração de mãe. Mas não foi essa a história, foi? O que acontece? Jesus calou-se, diz a obra. Aquieta-se e fica mudo. Quando Maria volta contente para encontrar com Jesus, ele então diz mais ou menos assim: mãe, por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o meu Pai? E ela se assustou. É, meu filho, tem sim. E por que você foi interferir no meu caminho?
Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei para que eu vim fazer na terra. Não se preocupe, eu e o Pai somos um só. E eu saberei livrar-me dos calhaus, das dificuldades do meu caminho. Não se preocupe, mãe. E Maria, então, como toda mãe, é igual quando a gente dá um pitaco na vida dos filhos, não é isso? E eles falam, mãe, pai, eu já sei, não precisa ficar falando. Não sei se acontece com vocês. Comigo já aconteceu. Né? Já aconteceu. Até hoje, tudo adulto. Mas enfim. E aí, Jesus, então, vai... Aí é a parte da Bíblia que Jesus desaparece, né? Fala, cadê Jesus dos 13 aos 30? Mas tem um fato interessante nessa pauta. Jesus, então, para não deixar o pai aborrecido, porque vocês vão falar assim, onde é que Jesus virou marceneiro? Ele precisava trabalhar. Ele vai no pai e pede para o pai, pai, me concede que eu trabalhe com o senhor na marcenaria? Mas, meu filho, você tem todas as portas abertas do templo, o que vai fazer comigo? O mal dá para mim. Não se preocupa. Porque é aqui que eu preciso fazer o meu educandário das almas. É aqui que eu vou trabalhar verdadeiramente o propósito que Deus me pediu. Não entendi, filho. Pai, lá nos castelos suntuosos, os doutores da lei não têm tempo para ver o povo da penha. Não tem tempo para ver as pessoas que moram embaixo da rua. Não tem tempo para ver a terceira idade que está acamada. Eu preciso trabalhar na causa maior, que é servir no amor incondicional, na caridade, na humildade. E eles não têm olhar para isso. E o pai entendeu, falou assim, filho, senta-se e vem trabalhar comigo. O tempo passa, Jesus amadurece, Jesus ressurge, e aí convoca o seu apostolado, é a parte mais dolorosa, né? Vai levar o ide pregai por 3 anos, que é o tempo suficiente, né, a todos os apóstolos. Interessante essa fala, porque os apóstolos foram escolhidos ao acaso. E por que foram escolhidos ao acaso? Porque cada um daqueles apóstolos representa a gente. Um mais teimoso, um mais ameno, um mais crica, não é isso? Cada um de um lugar, de uma forma. Quando ele forma, então, os seus irmãos, como ele chamava, meus amigos, meus irmãos, infelizmente, vai lá um deles, naquela noite fatídica, né? E trai ele. E trai. Quem de nós, nos dias de hoje, gostamos de ser traídos pelo nosso melhor amigo? A gente fica feliz? Contente? A gente abraça, perdoa? Mas Jesus, como Maria, são espíritos de escola. E ele ainda avisou Pedro, Pedro, ainda nesta noite tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou? Sim ou não? 3 vezes. Mas era Jesus, filho de Maria, a serva do Senhor. E aí, nós sabemos a parte 2, Jesus é preso, crucificado, eu vou cortar essa parte, e agora entra novamente o capítulo 30 do livro Boa Nova. No momento mais crucial, quando ele é levado ao exílio e à crucificação. Quem vocês acham que ficou no pé da cruz, orando e vendo todo aquele sofrimento calada, na resignação? Quem, Geraldo? Maria. Cadê os apóstolos? Cadê os amigos? Só um ficou, João, o evangelista, o jovenzinho de 19 anos. Maria embaixo da cruz, do madeiro, Jesus crucificado, observando do lado dos 2 ladrões, e ali Maria embaixo, olhando, calada. E esse pouquinho de história que eu contei para vocês, ela fechava os olhos e buscava o nascituro de Jesus no estábulo. Toda a correria dela para poder criar o seu filho. Tudo que ela saberia que estaria por vir e chegou. E aí perguntava na sua cabeça, Senhor, por que fizeram isso com o meu filho? Que só amou, que só trouxe coisas boas, que curou cegos, trópicos, paralíticos. Eles não entenderam. E isso no coração da mãe, pensando. E lá está Jesus na cruz. E havia 2 outras Marias com Maria. Você sabe disso ou não? Maria Madalena e Maria Magdala. As 2 que sobraram. As mulheres do Evangelho. Mas João, nessa hora, sentindo a dor da mãe, coloca a sua mãozinha sobre os ombros da Maria, a serva do Senhor, e diz, eu estou aqui. Você não está sozinha. E aí naquele sentimento apurado de João,
É como se Jesus estivesse na conexão, estava. Ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho amado, eis aí a tua mãe. O que Jesus faz conosco? Mostra-nos mais uma lição na cruz, que todos nós, perante Deus, somos irmãos. Temos que parar com essa coisa de divisão, de cor, de credo, de ideologia. Para! Somos irmãos, estamos aqui para um lapso temporal, para uma passagem, como foi José, como foi Maria, como foi Jesus. E aí, quando ele faz isso, João sente no seu coração a responsabilidade. João, eis aí a tua mãe. Ela agora vai ser como minha mãe. Já que eu não tenho a mãe perto, eu vou cuidar. Diz na obra que Maria, então, tira Jesus do corpo, do martírio, enterram, ele ressuscita, como tu nos lembra, né? Ele volta, aparece para Maria Madalena, né? Primeiro, e aí manda avisar todos os seus apóstolos, reencontra com alguns, e aí tem uma passagem linda, que vocês lembram que Pedro nega Jesus, não é isso? Mas é uma certa madrugada, lá está Pedro preparando a embarcação para a sua pescaria, e ele no fundo ficou numa situação complicada, ele negou o mestre, o seu amigo, mas Jesus é tão maravilhoso, filho de Maria, que ele surge sobre as águas, olha para Pedro na hora da montagem da embarcação e diz: Pedro, tu me amas? 3 vezes, Geraldo sabe tudo, que coisa linda. E aí realmente ele fala: Senhor, tu que conheces a mim como ninguém, te amo. E aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas verdadeiramente? Senhor, tu que me conheces, sabe que eu erro, mas eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí ele, sentindo o peso da palavra, cai de joelho no chão, põe o rosto no chão e começa a chorar como uma criança. E Jesus fala: levanta já daí, levanta-te, erga-te, pois tu não é mais criança, e vai trabalhar no meu ide e pregai até os seus últimos dias. Esse é Jesus, filho de Maria. Então, para vocês verem como é muito sério tudo isso, é muito sério. Maria é a mãe de todos nós. Bom, João tinha um compromisso com Maria. João então se manda e vai lá para Éfeso, e vai fazer o trabalho do ide e pregai na região, e conquista um dos príncipes, e converte ele no cristianismo. Ele nunca esqueceu de Maria. Maria ficou na família, na cidade de Bataneia, sendo cuidada, mas esperando que João voltasse. João, passados anos, volta e diz: mãe, vim lhe buscar, vem comigo. Vamos para onde, meu filho? Vamos para Éfeso. Arrumei uma choupana que eu ganhei de uma pessoa que se converteu ao cristianismo. Eu irei ficar falando da boa nova em toda a região, e você terá o seu cantinho. Detalhe, é uma casa simples, mas é em frente ao mar. Você vai adorar, muito vento, muito gostoso, sublime, diz a obra. Maria rapidamente junta as coisinhas e vai para lá. E o que vocês acham que transformou aquela casinha? Maria foi lá para descansar? Aposentou, né? INPS, sentado na rede, tomando água cristalina. Não, ela precisava mostrar para o mundo para que ela veio. Eis a serva do Senhor. Quem foi que mais sofreu nessa história? Maria. Quem de nós, que quando passamos pelas nossas dores, nossas dificuldades, não sofremos no primeiro momento? Mas, como a Neuza bem lembrou, precisamos nos transformar, nos aprimorar, nos burilar. E Maria era a pessoa certa para isso, desde a escolha do anjo Gabriel. Então ela vai lá para a casinha e começa então a levar o ide e pregai para as pessoas. E aí quem que vinha lá? Os mesmos que procuravam Jesus, os que tinham condições, né, não materiais, vinham de longe, os cristãos, enfim, todos aqueles doentes, os paralíticos, né, os trópegos, os que a gente chama hoje de morador de rua, vinham longe para poder quê? Sentar e ouvir Maria. E Maria sempre tinha a palavra amiga, consoladora, afável,
punha a mão na cabeça, acarinhava. Essa é a Maria que a gente vê, não somente nas fotos. Essa é a Maria que nos convida nessa manhã abençoada, na véspera de um novo Natal, que vamos lembrar Jesus, dizendo: ei, seja qual for o seu momento, meu filho e minha filha, isso também passa. Veja a minha história, veja o quanto eu passei, e com resignação, e com a lembrança que o reino de Deus é maior que toda e qualquer coisa na terra, creiam, acredite, porque vai passar. Lembramos agora, vou fugir rapidinho, quando Chico Xavier, o cisco de Deus, atravessava um dos seus momentos mais difíceis da sua caminhada, que foram inúmeros. Ele estava agoniado, não tinha respostas. Emmanuel diz: o que está acontecendo, Chico? O senhor não está vendo? Não está vendo o meu momento? Apedrejado, cuspido, ninguém, está difícil, não estou suportando. E o que quer que eu faça, Chico? Por favor, fala com Maria, vê se ela pode mandar uma resposta para mim. Chico, tanta gente para você escolher, você escolheu só Maria? Você acha que ela tem tempo de ficar perdendo com você, Chico? Por favor. Eu vou ver se ela pode atender, porque ela tem muitas coisas para fazer, coisas sérias. Isso era Emmanuel, bravo. Passado o tempo, voltou, chega uma mensagem, Emmanuel fala: Chico, vem aqui. Ele fala: pois não, tem uma mensagem para você. Ele pegou o papel, pegou um lápis e sentou na mesinha, pensando que viria uma carta de psicografia de Maria. Maria mandou escrever: escreva. E ele, contente, escreveu: pode começar. Isso também passa. Eu achei que era uma mensagem. É a mensagem. Maria mandou dizer para você que isso também passa. Momentos difíceis virão, mas passarão. Momentos bons também virão, mas passarão. Por que que passam os momentos difíceis e bons? Porque a nossa vida é cíclica. Nós estamos aqui por um grande aprendizado. Ninguém aqui ainda é anjo. Não estamos longe dessa perfeição. Mas precisamos e temos condições necessárias, dentro dos nossos atributos, dos nossos talentos divinos, de fazer a diferença. Cada qual de nós, no seu jeitinho, no seu educandário das almas, na sociedade que convive, no trabalho. Paremos definitivamente de reclamar, de lamuriar, de achar que é só com a gente. Deus, Jesus, Maria, nos observa e nos quer bem. E assim foi. Maria atendendo centenas de irmãos. João de vez em quando vinha visitá-la, porque as atribuições no movimento cristão cresceram tanto, mas ele não esquecia. O tempo vai passando, muitas vezes Maria sentada na sua choupana, olhando o mar, lembrava do seu passado, lembrava de Jesus, daquela criança correndo, das suas atribuições, das suas pregações, tinha uma saudade. Quem de nós não tem saudade quando papai e mamãe não estão mais aqui com a gente fisicamente? Espiritualmente sempre, não tem? Vai chegando o Natal, falta alguém na mesa? Não falta mais não, Jesus, Maria e nós, olha que lindo, e eles, nossos entes queridos presentes. E aí, diz que ela vai sentindo aquela saudade, aquele glamour, vai sentindo uma mudança no ar. E aí vem um transuente, um morador de rua, um irmão abandonado, e diz: mãe, vim lhe visitar. Ai, que bom. Mas vim dizer para você que você é nossa mãe, Maria Santíssima. É a primeira vez que ela recebe o elogio dessa envergadura. E ela ficou um tanto acanhada, dizendo: não, deixa para lá. Só a senhora para nos confortar e apresentar nos momentos de grandes dores em nossas vidas. Passado mais um período, diz a obra, lá está ela sentadinha, vendo aquele vento passar, uma saudade. Sabe aquele dia que a gente acorda com saudade? Alguém já acordou com saudade? Eu tento essas coisas, sinto com saudade, né? Aí de vez em quando eu ganho um abraço espiritual. Deve ser coisa boa. É coisa boa. E aí diz que ela sente uma saudade do filho, ela lembra de Jesus. E aí vem um outro irmãozinho, encapuçado, que vem visitá-la e diz: Maria. Mas a forma que ele falou Maria ressoou nos seus ouvidos diferente de todos os que já tinham passado. Parece que ela já tinha ouvido aquela voz: Maria. E ela: pois não.
vim lhe falar hoje sobre o reino de Deus. Ela sempre tinha a palavra boa, a boa nova para acalentar. Nunca ninguém perguntou para ela se ela precisava ouvir. Ela só doava. Mas naquela pessoa ali, transfigurada, trouxe a palavra de Deus para ela. E começou a falar coisas celestiais, coisas que animavam, o bom ânimo, a alegria, a transparência, ou sobre o reino de Deus. E ela ficou encantada. Ela falou, mas quem será esse irmão que me traz esse afago ao meu coração? E de repente, ele levanta-se e estende as mãos. Levanta-te, mãe. E quando ele estende as mãos, ela olha nas mãos e vê os cravos da crucificação. E ela, não acreditando naquela emoção, corre para se ajoelhar. E ele diz, não se ajoelhe. Quem tem que se ajoelhar sou eu. E é ele que ajoelha e beija as mãos de sua mãe. E diz, hoje vim te buscar, pois o meu Pai quer você no reino de Deus como seu anjo maior. Era Maria. Era chegado o momento preparatório para que ela pudesse desencarnar. Ela entra em êxtase e toma um susto tão grande da emoção, que ela fica um período desacordada, meio assim, deitou-se. E aí, rapidamente, algumas pessoas que foram passar e passaram na casa, viram que ela não estava boa, e foram correndo chamar o João. João vem, aproveita o momento derradeiro, e ela tem o seu desenlace, ou o seu desencarne. Mas nós já aprendemos que ninguém morre. Maria se vê fora do corpo físico. E aí vem a parte interessante, pelo todo o trabalho, por toda a sua desenvoltura, por todo o seu amor, por toda a sua doação a tantas almas, ela pensa, ai, que saudade que eu tenho na minha terra, de Nazaré, de Galileia, do mar. E adivinha o que a espiritualidade faz? Os anjos que ali estão, pegam Maria e levam ela para visitar todos os arredores onde ela viveu. E ela sobrevoando, volitando sobre todo o espaço, pelo mar, ela fica encantada, flores, o contorno do mar. E aí ela ia pedindo, ai, que saudade que eu tenho de Bataneia, dos meus familiares. E o pessoal levava ela até Bataneia. Ai, que saudade eu tenho de Genazaré. E levavam ela. E ela foi indo, até que em um determinado momento, ela circundou os olhos por uma região tenebrosa, escura. Era Roma. E ela falou para eles, lembrou, eu tenho ultimamente ouvido de alguns irmãos nossos cristãos, que todos que foram aprisionados serão comidos pelos leões e exterminados. Amigos, anjos, me levem até lá. Ela volita, ou seja, ela voa, para quem não sabe, ela desce até os arcabouços, onde estão todos os cristãos aprisionados. Velhos, velhas, meia-idade, crianças, aprisionados. Mas ela entendeu que mesmo eles aprisionados, mesmo eles ali presos, eles tinham uma fé incondicional, porque eles não choravam, nenhum chorando, nenhum na lamúria, mas estavam ali contidos. De vez em quando, um comentava alguma coisa, e aí foi que ela foi passando um a um, como mãe, e foi deixando uma mensagem no coração de cada um, porque sabia que estava por vir. Falando sobre o reino de Deus, da gratidão delas por servir a causa do teu filho. E aí ela escolheu um último personagem, uma criança, uma jovem. Essa criança estava um pouco mais contida, e ela vai no ouvido, e conta algumas coisas a essa jovem, e diz, minha filha, não estás a sós. Canta, filha, glorifica ao meu filho e a Deus. E a menina do nada, como a gente às vezes sussurra alguma coisa no nosso ouvido e tem vontade de cantarolar, ela começou a cantar. E no que ela canta, ela encanta, e aí todos ali embaixo no arcabouço começaram a cantar. Foi dado ordem a todos irem para a arena, e todos foram. Soltadas as feras, mas todos foram ao reino de Deus, cantando e louvando a Jesus e Maria. A obra ainda diz que toda vez, como hoje, num domingo tão especial, as nossas necessidades, nossos anseios, aqui no GESB, toda vez que encontrarmos um templo religioso, hoje estamos na casa espírita, mas serve a todos, e vocês ouvirem alguém cantar,
em nome de Maria, louvar, é lá que Maria e Jesus estão trabalhando. Não queiram encontrar Jesus e Maria em templos suntuosos, em lugares de luxúria, onde só tem pedra. Jesus e Maria gostam de trabalhar aonde a dor se faz, aonde buscamos respostas, aonde a lágrima desce e buscamos sempre o porquê desse momento, onde a dor me visita, mas a dor quando me visita, ela tem um propósito maior. Nenhuma dor que bate à nossa porta não tem um recado, sim ou não? Quando nós atribuímos à dor uma dor maior do que ela é, nós ficamos aprisionados, acorrentados. Quando entendemos que a dor física, a dor moral bate à nossa porta, é um aprendizado. Diz lá no Evangelho, toda dor é bênção eleito de Deus. Nós precisamos entender que dor é essa. Precisamos entender se é nós que não nos perdemos do caminho, se é nós que não abusamos de certas situações. Porque Maria, a serva do Senhor, atribuiu as responsabilidades. Junto com José, construiu uma linda família. Trouxeram Emmanuel, o nosso querido Jesus, o Rabi. Rabi construiu uma história linda, um legado, a qual dia 25, novamente, nós iremos clamar o seu nascituro. Então, peço encarecidamente a cada coração fraterno, encarnado e desencarnado. Lembremos qual é a nossa responsabilidade nisso tudo. A história pode ser linda, o palestrante pode até falar mais ou menos, mas o importante é que a gente saia daqui com os corações eternecidos, lembrando qual é a minha responsabilidade. Nós não podemos simplesmente conviver nesse planeta Terra, sabendo de todos esses grandes balaús que passaram, e nós não fazendo nada. E nós não contribuindo para esse novo mundo de regeneração que está por vir. Somos sabedores que os momentos não estão fáceis a nenhum de nós, que as coisas às vezes são nebulosas, mas eu pergunto, você acorda de manhã e faz o quê? Tomo café, vou no banheiro, tomo banho. E a oração? E o religare? Em que momento tens agradecido a Deus, a Maria, pelo dom da vida, pelos teus talentos, mesmo pelas dores, dificuldades, sem elas eu não cresço, eu não dou passo acima. Nós temos muito o que fazer, cada qual do seu jeito, do seu modo. Não precisa estar orador, palestrante, até porque se vocês não sabem, a Aline sabe bem disso, a Neuza também, Deus não dá microfone para espíritos sãos, só almas doentes. A gente está aqui num processo de transformação, e quando a gente consegue tocar o coração de vocês, isso nos faz um bem tremendo, porque a gente fala, obrigado Senhor, obrigado Maria. E é nesse propósito, já findando nosso bate-papo, que eu agradeço imensamente a cada um de vocês pelo carinho, pelo respeito, pelos olhares. Põe uma coisa na cabeça, seja qual for o teu momento, o seu desafio, Maria mesmo nos ensinou, isso também passará. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês, que Maria, a serva do Senhor, nos acalente, nos abrace, mas não adianta ela fazer a parte dela se eu não fizer a minha. Ela faz a dela, mas eu também preciso estar em conexão com ela, com Jesus e com Deus. Gratidão, bom domingo, bom trabalho a todos.